Quase toda semana, vemos a mesma manchete. Astrônomos descobrem um novo planeta potencialmente habitável. A notícia vem acompanhada de uma bela imagem. Um mundo com oceanos azuis, continentes verdes e nuvens brancas. Uma irmã gêmea da Terra, orbitando uma estrela distante. Essas descobertas nos enchem de esperança. A sensação de que o universo está repleto de oásis, esperando para serem encontrados. Mas, e se eu lhe dissesse que a zona habitável, o critério usado para classificar esses mundos, é uma das ideias mais superestimadas e mal interpretadas da ciência moderna? E se, na grande maioria dos casos, o termo potencialmente habitável significar na prática garantidamente infernal? A verdade é que a maioria desses planetas promissores são, na realidade, armadilhas mortais. Esqueça os oceanos e as florestas. Estamos falando de mundos travados pela gravidade, com um lado eternamente queimando sob o Sol e o outro congelado em uma noite perpétua. Planetas que orbitam estrelas anãs vermelhas, que os bombardeiam com erupções de radiação milhares de vezes mais fortes que as do nosso Sol, capazes de esterilizar a superfície e arrancar sua atmosfera. Mundos onde água líquida significaria um oceano em ebulição ou esmagado por uma pressão insuportável. Hoje, no Diário Interestelar, vamos desmascarar o mito do planeta habitável. Vamos entender por que a simples distância de uma estrela não significa nada. Quais são as verdadeiras condições que transformam um planeta em um inferno? E por que um mundo verdadeiramente como a Terra pode ser a maior e mais assustadora raridade de todo o universo? O primeiro problema é que a maioria das estrelas da nossa galáxia não são como o nosso Sol. Cerca de 75% delas são anãs vermelhas, estrelas pequenas, muito mais frias e com uma vida útil extremamente longa. Como elas são as mais numerosas, a maioria dos exoplanetas que encontramos orbitam justamente este tipo de estrela. E é aí que a armadilha começa. Por serem muito mais frias que o Sol, a zona habitável de uma anã vermelha fica incrivelmente perto dela, muito mais próxima do que Mercúrio está do nosso Sol. E essa proximidade tem uma consequência gravitacional brutal: o travamento de maré. O planeta é forçado a parar de girar em relação à estrela, ficando com um hemisfério permanentemente virado para o calor e o outro, para a escuridão eterna. Isso cria um mundo de dois infernos. O lado do dia se torna um deserto escaldante, onde qualquer oceano teria fervido e evaporado há muito tempo. As temperaturas na superfície poderiam facilmente derreter chumbo. O lado da noite se transforma no oposto. Um deserto congelado, onde a atmosfera, se existiu, congelou e nevou sobre a superfície, deixando um vácuo absoluto. A única faixa habitável seria uma pequena zona de crepúsculo entre os dois extremos, mas ela seria varrida por ventos cataclísmicos. E mesmo que um planeta sobrevivesse a isso, há um perigo ainda maior. As anãs vermelhas são notoriamente instáveis, especialmente em sua juventude. Elas disparam erupções de radiação e plasma, as superflares, que são centenas ou milhares de vezes mais poderosas que as do nosso Sol. Um planeta orbitando tão perto seria constantemente esterilizado por essa radiação mortal. Um processo que, ao longo de milhões de anos, simplesmente arrancaria sua atmosfera, deixando para trás nada mais que uma rocha morta e cozida. Mas vamos supor que encontramos um planeta na zona habitável de uma estrela quase idêntica ao nosso Sol. Mesmo assim, as chances de ele ser um paraíso são mínimas. Muitos desses candidatos são as chamadas superterras, planetas rochosos, mas significativamente mais massivos que o nosso. E maior massa significa maior gravidade. Uma gravidade apenas 2 vezes maior que a da Terra
resultaria em uma pressão atmosférica esmagadora. Andar na superfície seria como se mover no fundo de um oceano. A pressão do ar por si só seria suficiente para esmagar um ser humano. Além disso, uma gravidade tão alta tornaria o lançamento de foguetes e a viagem espacial quase impossíveis, prendendo qualquer civilização em seu próprio mundo para sempre. É o que se chama de armadilha gravitacional. Outro candidato popular é o planeta oceânico, um mundo inteiramente coberto por água. Parece um paraíso, mas na verdade é uma receita para a esterilidade. Na Terra, o ciclo de carbono entre os oceanos e os continentes expostos regula o nosso clima a longo prazo. Um planeta sem continentes não tem esse termostato. Ele poderia facilmente ferver até a última gota ou congelar em uma bola de gelo maciça e permanente. Pior ainda, em um oceano com centenas de quilômetros de profundidade, a pressão no fundo é tão imensa que a água se transforma em formas exóticas de gelo, como o gelo 7, mesmo estando quente. Isso cria uma barreira sólida, isolando a água dos minerais e nutrientes do núcleo rochoso, resultando em um oceano gigantesco, escuro e sem vida. E, finalmente, existe o segredo mais importante da longevidade da Terra: a tectônica de placas. O movimento constante das placas da nossa crosta recicla nutrientes, regula o dióxido de carbono na atmosfera e cria a diversidade de ambientes necessária para a evolução da vida complexa. Um planeta geologicamente parado, sem essa atividade, está condenado. Ele pode acumular tanto calor interno que acaba liberando-o em eventos catastróficos que cobrem o planeta inteiro com lava, esterilizando-o completamente. Tudo isso, a estrela certa, a gravidade certa, um oceano na medida certa e uma geologia ativa, nos leva a uma conclusão poderosa e controversa, conhecida como a hipótese da Terra rara. Ela sugere que, embora a vida simples, como bactérias, possa ser comum no universo, as condições necessárias para a evolução da vida complexa e inteligente, como a nossa, são o resultado de uma sequência de acasos tão improvável que pode ter acontecido apenas uma vez em toda a nossa galáxia. Pense nisso. Além de tudo o que discutimos, a Terra ainda precisou de uma lista de milagres cósmicos. Precisamos de uma lua grande e incomum para estabilizar a inclinação do nosso eixo e garantir um clima estável. Precisamos de um gigante gasoso como Júpiter, posicionado como um guarda-costas no sistema solar externo, para limpar a região de asteroides que, de outra forma, nos atingiriam constantemente. E precisamos estar na localização certa dentro da Via Láctea, longe do centro violento e radioativo, mas perto o suficiente para ter os elementos pesados necessários para formar planetas e vida. Da próxima vez que você ler uma manchete sobre um planeta potencialmente habitável, lembre-se disso. Não imagine uma segunda Terra, mas sim um mundo que provavelmente falhou em um dos inúmeros testes cósmicos que o nosso passou. A busca por exoplanetas não está nos mostrando que existem muitas casas para nós, mas sim o quão milagrosamente rara e preciosa é a nossa própria casa. A lição final, portanto, não é de pessimismo, mas de perspectiva. Ela nos força a olhar não apenas para as estrelas com esperança, mas também para o nosso próprio planeta com um profundo senso de admiração e responsabilidade. Talvez o maior tesouro do universo não seja o próximo mundo que vamos encontrar, mas este que já estamos tentando, com tanto custo, preservar.